Continuando então os nossos assuntos de termoquímica, nesse vídeo a gente vai falar sobre a lei de Hess. Então, o princípio básico desse processo é baseado no fato de que se a gente conhece o valor da entalpia de formação das substâncias, a gente pode calcular o valor de entalpia das reações nas quais essas substâncias estão envolvidas, né? Que foi o que a gente já discutiu no vídeo passado. Então, nesse sentido, Henry Hess, ele foi um químico e médico, ele afirmou que a entalpia de uma reação é a diferença entre o somatório das entalpias de formação de seus produtos e o somatório das entalpias de formação de seus reagentes. Claro, sempre considerando as mesmas condições de temperatura e pressão. Então, melhorando um pouco mais a expressão do último vídeo, a gente tem o que aqui? Que a variação de entalpia de uma reação é igual ao somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Lembrando que essa letra sigma representa o somatório de alguma coisa. Então, nesse caso, é o somatório da entalpia dos produtos e dos reagentes. E uma outra conclusão importante dos estudos de Hess foi que a variação da entalpia de uma reação, ela independe do caminho percorrido para chegar até os produtos finais. E isso significa que a variação de entalpia ela é considerada uma função de estado. O que significa ser uma função de estado? Significa que o processo ele não depende de como a substância foi preparada. Então, não vai importar muito como é que a gente sai dos reagentes para chegar até os produtos, mas basta saber quem são esses produtos para a gente poder determinar, então, a variação de entalpia. E esse processo de calcular a variação de entalpia, então, ficou conhecido como lei de Hess. E a principal questão, né, da lei de Hess, o principal ponto é que não importa se a gente vai estar partindo de uma reação direta ou de uma sequência de reações para formar um produto de interesse. A variação de energia vai ser sempre a mesma. Então, se a gente estiver analisando uma sequência de reações, a gente tem que levar em conta que a variação de entalpia daquela reação é válida para a reação como ela está, né? Então, quando a gente estiver analisando uma sequência de reações, a gente muitas vezes vai precisar trabalhar com essas reações para conseguir atingir os objetivos do nosso interesse. Então, se as quantidades molares de uma reação forem alteradas, o ΔH também vai ser alterado. E isso é muito importante para que a gente possa usar a lei de Hess. Então, 3 pontos importantes que a gente deve ter sempre em mente é que, se as quantidades molares de uma reação forem divididas, o ΔH também deve ser dividido para que a gente possa aplicar a lei de Hess. Se as quantidades molares de uma reação forem multiplicadas, o ΔH dessa reação também deve ser multiplicado para que a gente possa usar o princípio da lei de Hess. E, por fim, se uma reação for invertida, ou seja, se os reagentes passam a ser os produtos e os produtos passam a ser os reagentes, o ΔH da reação muda de sinal. Ou seja, se o ΔH era positivo, quando a gente inverte uma reação, ele passa a ser negativo. E vice-versa. Se o ΔH era negativo, quando a gente inverte uma reação, ele passa a ser positivo. E esses princípios, eles têm que sempre ser considerados quando a gente estiver trabalhando com a lei de Hess.
porque essa lei de Hess ela sempre vai funcionar, então a gente pode determinar o ΔH de uma reação a partir de uma sequência de reações que levem a esta reação de interesse, mas essas três condições precisam ser observadas para que o cálculo funcione. O que eu tinha para passar para vocês sobre lei de Hess é isso, e a gente se vê no próximo vídeo.